Bom dia, estamos no ar aí com a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde, apresentando o Jornal de Saúde informativo e comparado, não é, gente? E temos muitas notícias hoje, né? Pelo menos uma aí, olha. Marina já caiu nos braços de Fernando Henrique Cardoso, né? Ela era da nova política, hein, gente? Mudancista, né? E se dizia, entre aspas, aí, uma referência da mudança de junho de 2013. E vai cair justo nos braços, né? No colinho do vovozinho Fernando Henrique Cardoso, né? Da política mais, não é mais retrógrada, né? Não é mais passadista, porque não é a Arena, né, lá do que apoiava o partido da ditadura militar, né? Aliás, o governo da ditadura militar, porque Fernando Henrique Cardoso nasceu no MDB, foi vereador, né, depois deputado e veio aí no crescendo aí até chegar presidente, fundar, né, ser um dos fundadores do PSDB e é, ser presidente da república, né? Mas isso aí não tem. É, e olha só, hein, gente, é tão nova política que a rede de sustentabilidade, né, o PSB, enfim, a Marina, Walter Feldman, o pessoal ficou mais em cima do muro impossível, né? Indicou voto nulo, voto branco ou voto no Aécio, né? É incrível como pode uma líder, né, que recentemente tinha caído nas graças de muitas pessoas no Brasil, né, se portar dessa maneira, né? Através ainda de uma grande novela, vem com esse discurso de cima do muro, né? Fica lá enquanto que tá tendo uma enchente, né? A água tá subindo, muita gente já com a água no nariz, né? E eles em cima do muro confortavelmente assistindo, né? É uma posição bem confortável, não é mesmo? Ou deveria, né? Ou seria o voto no Aécio Neves, né? Porque teria que ter uma preferência, né? Ou não indicar, né, essa indecisão aí que não vai levar ninguém a nada, né? Principalmente o voto nulo, né? Que é um grande absurdo indicar isso dentro de uma redemocratização do país, né? Onde todos pensam em, acima de tudo, né, melhorar a democracia, melhorar a participação, fazer a tão sonhada limpeza, né, que não se conseguiu. O pessoal falou aí, nossa, essa eleição teve apenas 30 e poucos por cento aí de renovação, não é? Então eu estava vendo agora aí o deputado federal mais velho tem 82 anos, gente. Vai para o 10º mandato, não é? De deputado federal. Isso é o absurdo dos absurdos elevado ao quadrado, não é? Porque um homem já de 82 anos, ele já está bem vivido, trabalhou bastante, não é? Ele precisa mais de outras atividades, né? Não é aposentadoria, mas outras atividades. Não estou falando nem comentando isso de aposentado. Agora, uma profissão, né, que virou aí político no Brasil, que se pensa, né, eles não são, né, precisa de ser dinâmico, viajar bastante, né, reuniões todos os dias, tem assembleias, né, discussões, reuniões para elaborar projetos e as bases, conversar com muitas pessoas. Obviamente que um homem de 82 anos já está bem desgastado, não é? Não tem toda aquela energia de um homem aí de 50, não é? De 40 anos que possa empregar nesses objetivos. Então é aquela velha história, né? O time que joga com 10, não é? Isso acontece muito até com menos. E na nossa Câmara Federal tem muitos, né?
e conseguimos aí, ninguém sabe, não é, o porquê. Talvez tenha sido essas coisas, não é, gente? O que aconteceu nessa campanha eleitoral? Dilma tinha 10 a 12 minutos de televisão. O PSDB, os presidentes, né, os candidatos a presidentes, 6 minutos. Marina Silva, 4 minutos. E os candidatos a deputado federal, estadual e senador, tão pouco eles falavam, né? E governador também, governador um pouquinho mais. Mas esses três que eu acabei de falar, de citar aí, falavam o nome, não é? O número e um pouquinho outra coisa assim, quando fossem bem rápidos, né? Então, eu acredito que o eleitorado não teve tempo, não é, de conhecer em absoluto nenhuma proposta. Então ele ficou, essa campanha, né, se teve como objetivo isso, um objetivo obscuro que para nós não é revelado, só depois do fato consumado, né? Esse tratamento para os candidatos deixou o eleitorado na dúvida, na ignorância, e ante a dúvida e ignorância, né, trocar o incerto pelo duvidoso, né? Teve aí, referendaram aí pessoas que eles já conheciam, e outra, além do poderio econômico, né? A militância paga, o empreguismo, né? Os currais eleitorais aí, que isso aí é público e notório, né? A pessoa já tem ascendência ali, já vem trabalhando com aquele contingente de eleitores que ele já até conhece, né, mapeado depois das eleições, e consegue sempre conquistar o voto ali daquelas pessoas, né, já tem a confiança. Então tudo isso favoreceu. Mas o que eu sempre peguei durante o decorrer dessas eleições, dessa campanha, foi que não é admissível uma campanha onde o candidato chega lá e fala o nome dele, né, e o número, né? Ninguém sabe a origem, se o cara é formado, se ele estudou, se ele é semi-analfabeto igual o Tiririca, se ele o que ele faz, enfim, né? Ninguém falou, ninguém teve tempo, né? Aonde ele vai atuar, o que ele gosta mais, o que levou a campanha, né? Então todas essas questões aí ficaram ocultas, e tá aí agora mais uma, né, da Marina Silva, que ao meu ver, né, não tenho bola de cristal, não quero ser futurista também, a Marina Silva perdeu uma grande oportunidade de ser presidente da República do Brasil, não é? E talvez, mesmo ela fundando sua rede de sustentabilidade, né, que com certeza ela deve conseguir aí o ano que vem, não é? Até o final do ano que vem, ela não terá o mesmo holofote, né? A mesma, vamos dizer assim, extraordinária oportunidade que, com a morte, infelizmente, aí, do Eduardo Campos, Marina conseguiu uma projeção, né, e ser aceita para ser candidata à presidência. Então ela vai começar praticamente do zero, né? E todos sabem que um partido, para se projetar em nível nacional e ganhar votos, eleitores, filiações, não é fácil, né? Precisa ter muito dinheiro, precisa viajar muito, não é? E precisa ter uma proposta muito, como ela sempre trocou na tecla, né, abrangente, não é? Muito nova, que vai de encontro aí com o eleitorado, né? O que Marina não tem, perdeu, né? Essa aliança, esse apoio a Aécio Neves,
perdeu, porque o PSDB não tem nada de novo. A proposta de Aécio Neves é para 2022 de reforma política, não é? PSDB, em termos de corrupção, também tem a mão suja, né? Mensalão Mineiro, que tem aí Cláudio Mourão, que era ligado ao Aécio Neves. Dizem que o próprio Aécio Neves também comeu do almoço, do jantar da corrupção do PSDB, do Mensalão Mineiro. O Eduardo Azeredo, não é? Valfrido Maris Guia, Clésio Andrade, não é? Audálio Dantas, tem muitos mineiros aí, não é? Implicados nesse mensalão do PSDB. E ninguém sabe, né, qual o motivo. O Supremo Tribunal Federal ainda, né, mandou, por causa da renúncia do Eduardo Azeredo ao cargo de deputado federal, mandou o processo para cá e ninguém sabe por que esse processo não tramitou, não foi a julgamento ainda, né, favorecendo enormemente, sem sombra de dúvida, o PSDB, que já foi presidente da República, né, já foi governador e nem por isso deixou o estado de Minas bem, né, no contexto nacional, e o país também bem no contexto internacional e outras, né, reformas políticas, econômicas que o país precisava. Pelo contrário, né, foi na administração do PSDB que se criou o Copom e se tem hoje essa taxa de juros que é escandalosamente um furto à economia nacional, né, de todos. 11% de juros, enquanto que Estados Unidos pratica 0,25% de juros, Europa 0,5%, né, e Japão 1%. Então o Brasil está aí dando de lambuja 10%, né, limpinho para quem investe aqui no Brasil, né, e para sacrificar a sua sociedade, a sua população, não é? Porque os juros altos tornam o dinheiro mais caro e o produto aqui interno para nós, né, o arroz, o feijão, a carne, até mesmo a diversão, né, o lazer, fica mais caro, porque quando o empresário pequeno, médio, principalmente, vai ao banco, pega dinheiro emprestado, no produto final, não é? Ele vai colocar esses juros, porque ele tem que pagar o seu empréstimo e ainda tem que ter lucro. Então quem acaba pagando esses 10% desse dinheiro emprestado pelo governo, o papel que o governo garante, é o brasileiro. E isso, quem fez isso foi Fernando Henrique Cardoso, não é? E companhia, e esses ministros mirabolantes dele aí, aquele presidente do Banco Central, né? Todos esses aí da cúpula. E a economia brasileira está ruim, né? Quem fala isso são economistas fora do país, porque a administração interna do Brasil está ruim. E uma das coisas ruins que tem dentro da economia brasileira é essa alta de juros estúpida, não é? Que não convence ninguém. O que deveria convencer é o que? O governo fazer sua lição de casa, cortar gastos públicos, diminuir ministérios, né? Cada estado controlar sua dívida pública, fazer investimentos pontuais na economia, não transformar o país no celeiro de obras, mas sim iniciar obras e terminá-las, cronograma, né? Vamos iniciar aqui e acabar aqui, realmente acabar, né? E multar as empresas que não façam isso, como é feito em todo o mundo, né? Em todo o mundo, se você pegar, uma construtora pegar um prédio de apartamentos, não é? Por 200 milhões e iniciar em janeiro, e lá no contrato está que em julho ela entrega, e não entregar, e vir com lenhenhen que
que precisa de mais dinheiro, que errou no orçamento, ela paga uma multa que nunca mais ela constrói nem uma casinha de cachorro, principalmente nos Estados Unidos e Europa, não é? Nunca mais essa construtora, ela, como diz aí no jargão popular, já era. Aqui no Brasil não, a construtora começa, aí no meio da obra quer paralisar porque precisa de mais dinheiro, começa com um orçamento de 10 milhões, quando termina a obra são 1 bilhão, 100 milhões, e ninguém paga nada, ninguém multa, né? Cai os viadutos por aí, não é? No Brasil todo, ninguém é multado, não fecha, não caça ninguém, fica tudo igual, né? Então, esses analistas internacionais têm plena razão. O problema da nossa economia é aqui dentro, né? Falta de seriedade, falta de compromisso, falta de responsabilidade, falta de justiça, não é? Então, não é aumentando os juros que vai fazer com que entre dinheiro aqui no país. Pelo contrário, a corrupção está afastando esses ativos, né, de investidores internacionais, de fundo de pensão e outras fortunas, porque eles não vão acreditar que um país, né, corrupto, instável, né, na política, na economia e depois no social, quando começa a ter as manifestações nas ruas, o dinheiro vai para outros mercados mais seguros. Isso aí é certeza absoluta, porque o capital ele é volátil, né? É a mesma coisa você chegar para alguém e falar, aquele cara ali é desonesto, mas ele paga 20% se você emprestar R$1.000 para ele. Bobo de você de emprestar os R$1.000 para ele, certo? Porque você não vai ganhar nada, você vai levar um tombo em R$1.000. A mesma coisa acontece com o Brasil, não é? Não adianta o Brasil pagar 11%, não é, para os investidores estrangeiros e que eles já sabem falar, eu não vou porque eu não vou receber esse dinheiro, eu não vou receber esses 11%. Para receber vai ser um enguiço. Aí eles preferem ficar com o dinheiro onde eles estão, nos seus países, né, que eles não perdem. Uma economia estabilizada, né, como a norte-americana e europeia, até a japonesa, o dinheiro tem valor, né? É 0,25%, mas o dólar, ele vale $1 amanhã, mês que vem, no outro mês e no ano que vem. O poder de compra dele também está preservado, né? Então é preferível do que você emprestar para um país a 10, 11%, onde já comeu, né? Você vai ter que pagar, vai receber e não recebe. Então é bem, o Brasil precisa fazer, e aquele vice-presidente do Lula, né, um grande empresário mineiro, esqueci até o nome dele agora, parece que é José, não quero chutar, né, para não errar. Ele dizia, ele foi um dos que mais falou, né, contra a alta dos juros, né, na época do Lula. Depois começou a baixar, chegou até 7%, ele ainda estava vivo, né, e ele ficou muito contente e tal. Então, para você ver um empresário lutar, falar contra isso, é porque não é coisa boa nem para o empresário, nem para o país. E se não é nem para o país, né, que precisa tomar conta de mais de 202 milhões de habitantes, né, comer, dormir, né, e tudo mais, educar, dar saúde. Agora imagine para uma empresa que precisa investir em máquinas, pagar salários em dias e recolher impostos, né, e ainda ter lucro, que é a máxima do capitalismo, né? Então é bem, como se diz assim, é o Brasil que não está fazendo sua lição de casa correta. O ebola, gente, que já está espalhando aí por parte do mundo aí, Inglaterra, Estados Unidos e agora na Espanha,
Está dizendo aqui que morreu o liberiano internado no Texas, né? Semana passada, esse liberiano saiu lá da África, ou Libéria, né? Chegou nos Estados Unidos 3 dias após ele já estava internado, né? E o mundo todo sabendo da sua triste história aí. O primeiro doente de ebola diagnosticado fora da África, um liberiano internado no estado norte-americano do Texas, morreu hoje de manhã, informou o hospital de Dallas, onde estava se tratando, né? É com profunda tristeza que informamos da morte de Thomas Eric Duncan esta manhã às 7h51 locais, 14h51. Essa notícia do jornal de Lisboa, né? Portugal, afirmou um porta-voz do Centro Hospitalar Texas Realty Presbyterian, Wendell Watson, em comunicado. Duncan, natural da Libéria, foi contagiado com o vírus naquele país africano, mas a doença só se manifestou depois de chegar aos Estados Unidos a 20 de setembro, tendo sido internado a 28 de setembro. O hospital tinha anunciado na segunda-feira que Duncan, então em estado muito grave, estava a ser tratado com tratamento experimental, o Brincidofovir, um antiviral administrado por via oral, desenvolvido pela Chemrix, uma empresa biofarmacêutica norte-americana. Quer dizer, ou ele já estava no estágio avançado, né, da doença, ou então o remédio aí não está fazendo aquele efeito que todos esperavam, né, que ele fizesse. Infelizmente lamentável, né, essa morte aí, e uma preocupação mundial, né, uma preocupação mundial aí com o ebola, que está aí já cruzando fronteiras, né? Mais de 100 pessoas, enquanto eu acompanhei o caso desse rapaz aí, tinham sido entrevistadas, né? Iam ser monitoradas porque ele teve contato com essas pessoas, né? Então fica aí sempre esse pedido, né? Essa indicação do governo brasileiro para mandar pessoas, não é, para acompanhar, para trabalhar nessa missão na África, né, que são 3 países com problema, não é, para aprender e trocar ideias, né, se por acaso, né, porque nós temos aí uma outra febre muito forte transmitida pelo mosquito, o Aedes aegypti, e pelo o primo dele, vamos dizer, né, que está transmitindo a febre chikungunya, né? E essa febre já tem 14 casos dessa febre na Bahia, né? Feira de Santana. Então o negócio não está tão fácil aqui para o Brasil também não. E nós temos aí, vocês podem isso aí fazer as contas, quase 2 décadas de luta contra o Aedes aegypti, né? Esse aí que está nos perturbando aí em todos os estados brasileiros praticamente, né? E o Brasil não consegue, infelizmente, né, debelar essa epidemia no país, não é? Agora eu estou vendo aqui, eu estava falando do ebola, passando aqui para o chikungunya. Na Argentina, gente, para vocês terem ideia, já tem detectado 2 prováveis casos importados do chikungunya, né? O chefe de gabinete do governo argentino, Jorge Capitanic, informou nesta terça-feira sobre 2 casos prováveis e outros 2 suspeitos, já são 4 então, né, de febre chikungunya, os primeiros detectados na Argentina. Então, olha só o que está acontecendo, né? Nós temos então aqui no Brasil já a dengue, temos o chikungunya, né, que é uma febre terrível, que a pessoa fica emborcada, né, fica com dores assim terríveis, não é? E agora temos aí o tal do ebola também, não é? Que é outro que está
fazendo vítimas assim, não é? Que ninguém imaginava que poderia ser feito, né? Hoje já são mais de 3.500 casos fatais, mortes, não é? Pelo ebola. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo instante. Aqui no Brasil, por exemplo, que as autoridades sanitárias, né, já estão fazendo alguma coisa. Ontem eu li aqui para vocês essa matéria, mandando equipamentos de laboratório, essas coisas todas, né? E doou $1 milhão para essa organização, né, que está lá na Libéria, na Guiné e Serra Leoa. Mas precisa mais. Eu vejo assim, se o Brasil manda uns 100 pessoas da área de saúde, né, enfermeiras, médicos, psicólogos e laboratoristas, né, para fazer os exames de laboratório, essas coisas todas, fezes, urina, sangue, ele vai estar aprendendo, né, com o trabalho em conjunto com outras equipes, né, já tem Estados Unidos, se eu não me engano, França, Inglaterra, Alemanha, né, China. Os cubanos também já estão mandando aí uma média de 400 pessoas formadas em medicina, ou paramédicos, né? Vai ser uma escola que faculdade, universidade nenhuma pode formar, não é? Aprendendo, trocando ideias, o dia a dia, a luta diária para erradicar essa doença aí que já está assustando não só mais a África, né, mas o mundo, né? Tem aqui uma notícia aqui um pouquinho mais amena, melhor, né? Um romancista francês vence o Prêmio Nobel de Literatura. Ele chama Patrick Modiano, né? De 2014. Então tá aí, ó, o Prêmio Nobel essa semana, né? Esse mês passado e decorreu início desse mês, vários aí, né? Teve de medicina, depois teve o como é que chama? Da biologia, né? Teve os japoneses aí por causa da LED azul, e agora aí o pessoal aí com o Prêmio Nobel de Literatura, né? Que tem uma bolsa substanciosa, né? 1 milhão ou 2 milhões aí para o vencedor, né? Estão dizendo aqui ainda, o Brasil, né, em eleição aqui, a força de Lula em reduto pró-Marina ilustra divisão em Pernambuco. Para fortalecer Dilma, o PT retoma aos currais eleitorais de Lula, né? A batalha e os sapos, também tem uma outra provocação aqui do Paraná Chofe, e essa notícia aqui do Tribuna da Bahia, né? Todo mundo sabe que o Lula é pernambucano, né? Fez muita coisa para o estado de Pernambuco, inclusive tem uma refinaria, né, sendo construída, motivo aí de muitos alardes aí e denúncias pela imprensa, né, porque ela foi superfaturada, e também onde esse Paulo Roberto Campos fez os grandes desvios, né, para sua conta no exterior, aí está preso e fez a delação premiada. Então o Lula tem ainda uma forte base, né, em Pernambuco, e obviamente talvez, né, se for utilizar o pragmatismo, Pernambuco e essa base vai pensar em votar na Dilma Rousseff para concluir essa usina, essa refinaria, né, e os benefícios que isso vai trazer para o estado de Pernambuco, né, para Recife e tudo mais. Agora, gente, não podemos deixar de esquecer, não é, que se a dona Dilma for reeleita, eu acredito que ela deveria vir a público e fazer uma promessa, né, para a sociedade brasileira, que o primeiro item do seu governo, né, seria esse combate à corrupção, né? Segundo,
promover uma reforma política emergencial, né, que muitos analistas políticos aí, né, cientistas políticos estão dizendo que no primeiro instante, tanto de uma eleição quanto de uma reeleição, o presidente tem muita força. Então é nesse instante que ele tem que encaminhar os seus projetos mais ambiciosos, mais audaciosos, que vai desagradar muita gente. E eu acredito que a dona Dilma Rousseff tem, para ela sair, se ela se reeleita, para ela sair por cima, ilesa, e não vir futuramente enfrentar até um impeachment do seu governo, do seu segundo governo, e assim ser apeada, sair pela porta dos fundos do Palácio do Planalto, Eu acredito que seja uma condição sine qua non mesmo, do sim, pelo não, dela chegar e falar: nós vamos fazer isso e aquilo, na corrupção, e promover a reforma política. Por que eu falo isso? Pelo Brasil afora, por exemplo, nós temos aí, você pode entrar, o www eleições, mas escreve, eu estou falando eleições, mas escreve eleicões, sem o C cedilha, eleicõeslimpas.org.br, é um grande movimento com todas as entidades, que tem no Brasil, CNBB, OAB, CUT, enfim, todas as entidades, as mais progressistas, e algumas conservadoras também, como a CNBB, que é uma Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, estão se juntando para fazer uma discussão ampla, elaborar uma lei tal qual a lei do ficha limpa, que demorou de 1999 até 2010, 2011, 2012, só está sendo executada na sua plenitude agora em 2014. Então, quantos anos são? Quase 14 anos de luta por uma lei. Então, e tirou muita gente, como Paulo Salim Maluf, aquele Arruda ladrão, governador lá do Distrito Federal, e outros. Tem 800 aí pendurados por causa dessa lei, e vão ser julgados ainda, mesmo com mandatos. Então o que vai acontecer, gente? Acontece que essa lei, ela está só pegando assinaturas, com o título de eleitor da pessoa que assina, tudo direitinho, para identificar a pessoa, vai para o Congresso e vai ser votada, e nós vamos ter uma lei aí que vai moralizar a política no Brasil, sem sombra de dúvida. Pode demorar uma década e meia, como demorou a do ficha limpa, mas vai ter essa lei. Outra coisa, tem também aí um ex-juiz, o Luiz Soares, sempre ele aparece comentando, ele é da bancada do Jornal da Cultura. Ele também tem um site contra o político profissional. Ele pensa o seguinte: se o presidente da República só tem 2 mandatos, então querendo reformar também para um mandato de 5 anos, por que o deputado federal e outras têm mandatos, o governador também, o prefeito também, o executivo? Porque o vereador, o governador estadual, o federal, o senador pode ir se reelegendo quantas vezes ele quiser? Errado. Um mandato para cada cargo: vereador, deputado estadual e senador. Está de bom tamanho. Isso faria com que houvesse uma oxigenação, na política, e acabasse com esses caciques, que nós temos na política brasileira atualmente, com os feudos eleitorais, os currais eleitorais que nós temos, e acabaria, sem sombra de dúvida nenhuma, com o poder econômico para eleger cargo público no Brasil, E aí estaríamos elegendo administradores que deveriam se preocupar
sem sombra de dúvida, não com a reeleição, o próximo mandato, mas com a administração do bem público para o bem de toda a sociedade brasileira. Gente, muito obrigado, saúde, paz, um grande abraço para vocês, até amanhã. E estamos anunciando aí, ó, estamos em conversação, nós vamos começar um programa novo na Rádio Brasil, né? 87,9, é uma rádio pequena ainda, mas tem tudo para ser uma grande rádio ainda aqui em Minas Gerais, né? Uma rádio comunitária, mas nós vamos brilhar ainda, né? E estamos aí em conversação aí e queria aí o seu prestígio, né? Para você ouvir a rádio aí. Tem também na internet, né? 87,9. É só você pegar aí o site Rádio Brasil bh.com.br, né, e ouvir a programação da rádio, ok? Um grande abraço para você, mais uma vez, saúde e paz, uma ótima quinta-feira, né? Muito sucesso, prosperidade para todo mundo que a gente está precisando, né? Fique aí com a nossa programação musical da Rádio Brasil, só música de primeira para você, e você vai ficar muito bacana hoje aí com a Rádio Jornal de Saúde. Que é isso? É mascar, filho? Depois de meses de trabalho.